Buongiorno fratelli, saluto la Chiesa, con la grazia, la pace do Signore Gesù. Amém? Queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A gente brinca dessa forma quando se apresenta nas igrejas. Isso tem bastante a ver com o que eu venho fazer aqui nessa manhã, poder contar para os irmãos o que o Senhor tem nos chamado enquanto família a fazer e desafiar os irmãos a orarem, a estarem conosco nessa empreitada. Mas antes de mais nada, eu gostaria de expor a palavra da manhã, a palavra do Senhor nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, já que eu vou falar de um projeto sobre a Itália. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos capítulo 1, nós iremos ler a partir do verso 8 até o verso 17. Os irmãos que encontrarem, por gentileza, se coloquem de pé, nós iremos proceder à leitura. E eu peço que você, por favor, depois permaneça com a sua Bíblia aberta, que eu quero retirar algumas aplicações desse texto. Romanos capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Amado e bendito Deus, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler, a Tua palavra que é a verdade que salva, liberta, transforma. E agora, Senhor, ao abrirmos a Tua santa palavra e meditarmos nela, rogamos ao mesmo Espírito Santo que inspirou os Teus servos no passado a escrevê-la, que possa agora trazer iluminação às nossas mentes, aos nossos corações, para que esta palavra seja alimento espiritual para as nossas almas. Ó Pai, nos alimenta com a Tua palavra, fala aos nossos corações, derrama graça sobre as nossas vidas, que cada um de nós possamos, ao sair daqui, termos a certeza que ouvimos a doce voz do Senhor nesta manhã. Fala ao coração da Tua igreja, Pai. Eu te peço de forma especial que o Senhor faça o que eu não sou capaz de fazer, que o Senhor aplique a Tua santa palavra ao coração do Teu povo. É assim que eu te oro, no nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, eu gostaria então, com base nesse texto, trazer uma reflexão aos irmãos nesta manhã, e exatamente na ênfase do verso 14, que eu durante a leitura fiz questão de dar ênfase, pois sou devedor. Sobre isso, e talvez isso seja uma péssima notícia, saber que você veio aqui nessa manhã para ouvir alguém falar sobre dívida, né? Já que eu acho que ninguém gosta de dever, né? Eu aprendi há todos esses muitos anos morando aqui no Nordeste,
E quando eu tenho viajado para outros lugares, eu sempre faço questão de mencionar que aqui no Nordeste, quando alguém não paga as suas dívidas, é chamado de quê? Aqui na Paraíba, velhaco, né? E ninguém gosta de receber esse apelido, ninguém gosta de receber esse adjetivo. E aí então vem o pastor nessa manhã falar sobre dívida, que coisa ruim, não é? Mas eu quero, à luz do texto, refletir com os irmãos sobre a nossa dívida, porque tanto eu como você somos devedores. Nós temos uma grande dívida e uma grande responsabilidade que nos foi dada, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Como eu disse, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Esse texto que nós acabamos de ler, conforme já temos também conhecimento, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e diferente da maioria das outras cartas paulinas, a carta aos Romanos, essa carta tão rica e tão preciosa, que muitos teólogos do passado e muitos pais da igreja se apoiaram nela para produzir grande parte da nossa doutrina cristã. Se você já estudou inclusive a soteriologia, você vai ver que grande parte da nossa soteriologia reformada se apoia na carta aos Romanos, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Mas essa carta, diferente das outras cartas paulinas, ela tem uma característica especial, porque o apóstolo Paulo não estava escrevendo para uma igreja que ele havia plantado, diferente da grande maioria das outras cartas a igrejas que ele havia iniciado o trabalho, que ele havia evangelizado, que ele havia proclamado o evangelho, e agora ele escreve cartas para orientar esses irmãos. A carta aos Romanos, como já fica claro desde o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ainda não conhecia essa igreja. A história da patrística vai nos dizer que provavelmente essa igreja foi plantada por discípulos de Pedro, que estavam presentes no dia de Pentecostes e que naquele grande avivamento que o Senhor fez em Jerusalém, ouviram a mensagem do Evangelho e retornando para Roma, ali floresce uma comunidade cristã. E conforme nós já lemos também, essa comunidade estava se tornando conhecida pelo bom trabalho que eles estavam fazendo. Era uma igreja séria, era uma igreja confessional, era uma igreja de boa teologia, era uma igreja que estava se esforçando para fazer aquilo que o Senhor havia os mandado fazer. E agora, talvez o maior teólogo da história, escreve para essa igreja, só que aqui precisamos fazer trazer uma informação importante para nós. Nós, os presbiterianos, os reformados, gostamos muito da teologia paulina, nós estudamos ela profundamente. No entanto, nós muitas vezes esquecemos que Paulo não era apenas um grande teólogo ou um grande avivalista, se podemos chamar assim, mas em primeiro lugar o coração de Paulo era um coração de um ardente missionário. Era um homem que tinha entendido que a sua vida só tinha a devida importância após ele ter o seu encontro com Cristo, se ele pudesse dedicar todos os seus dias na proclamação do Evangelho. E aí então ele escreve à igreja de Roma, porque o objetivo dele, depois se você for ler toda a carta, era chegar à Espanha para a proclamação do Evangelho, e a rota natural seria passar por Roma. E aí então ele diz: olha, eu desejo estar com os irmãos, eu desejo poder compartilhar algum dom e ser edificado também por essa igreja na minha passagem. No entanto, havia também um propósito no apóstolo ao escrever essa carta. Ele desejava que a igreja de Roma pudesse também se associar ao ministério missionário dele, para que ele pudesse chegar à Espanha. Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo essa igreja, ele escreve uma carta ricamente doutrinária, mas uma carta com um coração missionário, dizendo a essa igreja: olha, eu quero ir para onde o Senhor me chamou. O ministério dele claramente era para onde o Senhor Jesus ainda não havia sido anunciado, e ele queria chegar à Espanha, e por isso ele desejava passar por Roma. E então, nessa sua apresentação, já que o tema central dessa carta é a justificação por meio da fé,
e exclusivamente pela fé, mas na sua apresentação ele coloca algumas coisas que eu gostaria de ver com os irmãos e extrair dessas verdades do apóstolo Paulo, algumas aplicações para a nossa vida nesta manhã. A primeira coisa, e aí sim, já voltando, ao nosso título dessa manhã, novamente o verso 14, quando ele diz àqueles irmãos: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. É interessante porque a linguagem que o apóstolo usa é uma linguagem comercial. Ele realmente está falando que ele tinha uma dívida com aqueles irmãos, mas também com outras raças, outras nações, outros povos. E aí então o comentarista John Stott, falando sobre esse texto especificamente, ele faz um comentário importante para o nosso entendimento. John Stott disse que existe duas formas de você dever a alguém. Uma forma é naturalmente quando você pega ou recebe algo por empréstimo, uma quantia financeira que não pertence a você, que você terá que devolver àquela pessoa, e aí então enquanto você está em posse disso, você está devendo àquela pessoa. Mas existe uma segunda forma, que segundo John Stott, é isso que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui. Ele disse que a segunda forma de dever a alguém é quando você assume o papel de entregar a outro algo que você recebeu, que não pertence a você. Como se eu chegasse para o presbítero Alisson e dissesse assim: presbítero, por favor, eu vou deixar R$100 com você e você entrega para o reverendo Robson. Não tem, viu? É hipotético, viu? Por favor, não tem os R$100. É só. E aí então, segundo John Stott, enquanto o presbítero estiver em posse dessa quantia, ele é devedor do reverendo Robson, porque ele está com algo que não deve ficar com ele, que deve ser passado para uma outra pessoa. E é exatamente essa concepção do apóstolo Paulo, quando ele diz que entendia que ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros. Aqui claramente era a distinção do primeiro século: gregos, a sociedade instruída que falava grego, que tinha a filosofia e a ciência, e bárbaros, todos os outros povos que não eram helênicos. E aí ele diz assim: também sou devedor tanto a sábios como a ignorantes. E qual é o entendimento do apóstolo? Olha, eu recebi algo muito precioso. A minha vida foi transformada por Cristo. O Evangelho me salvou. O Evangelho me fez nova criatura. No entanto, essa grande bênção que eu recebi não deve ficar comigo. Essa grande bênção precisa ser passada a outras pessoas. E por isso ele entendia que ele era devedor, tanto de gregos quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes, porque ele havia recebido algo muito precioso. E aqui, irmãos, eu preciso fazer uma inflexão para nós. O quanto a nossa salvação é verdadeiramente preciosa para nós, no nosso conceito, no nosso coração. O quanto verdadeiramente entendemos que o Evangelho que nos alcançou, sem que merecíamos, sem nada merecermos, essa graça que um dia veio ao nosso encontro, sem que pudéssemos fazer nada, porque estávamos mortos, e essa graça nos alcança, essa graça nos transforma, nos dá nova vida, nova esperança, nova eternidade, nos faz parte de uma nova família, e nos dá uma certeza de que tudo isso não acaba aqui, que um dia estaremos na eternidade junto ao nosso Pai Celestial. Entende o quanto é precioso esse Evangelho que nos salvou? Entende o quanto isso é bom para nós, o quanto isso é grandioso nas nossas vidas? E se nós conseguimos entender isso, nós conseguimos entender o tamanho da nossa dívida, o tamanho da nossa responsabilidade, porque nós recebemos algo que não deve ficar retido apenas para nós. Nós recebemos um presente muito valioso, mas essa mensagem precisa ser passada adiante. Outros precisam ouvir do Evangelho, outros precisam experimentar essa mensagem, ouvir essa mensagem, para poder também experimentar essa graça, já que nós cremos que a conversão, a transformação se vem exclusivamente por meio da pregação do Evangelho bíblico.
Não existe outra forma pela qual o Senhor salva pessoas, a forma que Ele escolheu através da mensagem do Evangelho. E aí eu diria para você, talvez você, assim como eu, seja um velhaco, tenhamos uma dívida, e a pergunta é, estamos pagando essa dívida ou estamos apenas deixando juntar? Ainda bem que não tem juros, né, nessa conta, mas é uma grande responsabilidade. Mas existe ainda uma segunda aplicação que eu quero trazer desse texto. Ele diz assim, verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, a segunda coisa que nós precisamos aprender, e precisamos lembrar e refletir acerca dessa preciosa mensagem do Evangelho, é que o Evangelho é poder de Deus. E me chama a atenção porque nós vivemos num evangelicalismo moderno, onde se você ligar a televisão aí todos os dias da semana, em qualquer horário, ou até mesmo no YouTube e aquela coisa toda, vai ter pessoas trazendo mensagens e muitas vezes aos berros e muitas vezes num estilo até estranho aos nossos ouvidos, mas há uma tônica central em tudo isso. Pessoas que oram ao Senhor pedindo por poder. Senhor, dá poder à tua igreja. Senhor, usa o seu servo com poder. Senhor, usa isso e pede poder, e pede poder. E a pergunta que temos que fazer é, poder para quê? Para que a igreja do Senhor tem de fato orado, pedindo a Ele poder, pedindo a Ele autoridade, pedindo ao Senhor graça e capacitação? Queridos, nós já temos uma das coisas mais poderosas à nossa disposição, que é a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus. No original, no grego, a palavra aqui que a gente traduz como poder é dínamos. Dínamos é a palavra que dá origem a dinamite. Você sabe o que dinamite faz? Você já foi numa pedreira? Eles pegam aquelas rochas imensas, praticamente impenetráveis, e dinamitam aquelas rochas, e aquilo ali vira brita, aquilo ali vira pequenos pedregulhos para serem usados às vezes na construção civil ou em outros lugares. Em outras palavras, me permita aqui a redundância, o Evangelho é um poder muito poderoso. Ele é capaz de quebrar o coração mais duro, ele é capaz de abrir os olhos daquele cego que ninguém acreditava que poderia ver e enxergar o Senhor. Mas precisamos lembrar que nós já temos esse poder à nossa disposição, e ele é a mensagem do Evangelho. E nós devemos agora o quê? Fazer uso dessa mensagem. Ninguém, e aqui a comparação, né? Ninguém vai para uma pedreira com uma picaretinha para tentar transformar em pedra. Eles usam dinamite, porque eles sabem que o dinamite é muito mais poderoso do que uma picareta e um martelo. Nós temos a igreja do Senhor, tem a mensagem do Evangelho à nossa disposição, que provavelmente, assim como foi na minha vida em algum dia, foi na sua também, transformou um coração de pedra num coração de carne, fez com que pudéssemos entender essa mensagem e enxergar a Deus, ver o nosso Deus, crer no nosso Redentor e ter a nossa vida transformada. Mas precisamos usar essa mensagem tão poderosa, precisamos fazer uso desse poder. E aqui eu concluo que talvez essa segunda aplicação, que talvez nós precisamos muito mais usar o poder que o Senhor já conferiu à sua igreja, do que ficar orando pedindo que Ele dê mais poder. Mas a terceira e última aplicação que eu quero fazer nessa manhã está aí no verso de número 17. Ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, a justiça de Deus, ela é revelada por meio do seu santo Evangelho.
E aqui, quando o apóstolo usa essa expressão, se revela no Evangelho de fé em fé, é uma forma que ele está usando para dizer, olha, do começo ao fim é pela fé. Não existe outra maneira de que essa justiça seja revelada no Evangelho. Nós cremos pela fé, na verdade nós somos atraídos por meio da fé, nós podemos crer por meio da fé, os nossos olhos foram abertos por meio da fé, nós nos santificamos por meio da fé, e nós cremos que seremos glorificados um dia por meio da fé. Percebe? Do começo ao fim, é por fé, essa mensagem. No entanto, essa fé não é uma fé que pensa em coisas aleatórias, não é uma fé com base como as pessoas dizem hoje aí fora, você tem a sua fé e eu tenho a minha fé. Não, é uma fé que é respaldada na mensagem do Evangelho, nas Sagradas Escrituras, na revelação de Deus para as nossas vidas. E aqui a gente precisa, porque esse é o tema que o apóstolo vai desenvolver depois ao longo de toda a carta, mas é importante que nós possamos lembrar de algo muito importante que ele está dizendo aqui, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Queridos, conforme eu já disse nessa manhã, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta, mas nós nunca podemos esquecer que esta mesma mensagem do Evangelho, que é a mensagem de salvação para aqueles que nela crerem, também é a mensagem de condenação aos que diante dela não se dobrarem. A mesma mensagem que transforma para a salvação é a mensagem que condena ao inferno aqueles que não crerem nessa mensagem. Mais uma vez, entende o tamanho da nossa dívida? Entende o tamanho da nossa responsabilidade? Talvez pessoas que nós amamos ou que nós convivemos diariamente estejam caminhando com passos largos para a perdição eterna, sem que nunca tivermos compartilhado com essas pessoas a santa mensagem do Evangelho. E nós somos devedores. Por isso, fale dessa mensagem, anuncie essa salvação, fale para as pessoas, fale para a sua família, pregue o Evangelho para os seus filhos. Isso é algo que eu constantemente digo. Por favor, não pense que o simples fato de você trazer seus filhos à igreja é o suficiente. Isso é muito importante, você deve fazer sim, mas lembre de pregar o Evangelho todos os dias ao coração dos seus filhos, avós, ao coração dos seus netos. Preguem a mensagem do Evangelho para que um dia eles possam de fato exercer a própria fé com a sua convicção, com a sua mente, com o seu coração, e venham a se render diante do Deus que nos deu a vida e tudo mais. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra e que possamos sair daqui nessa noite, nessa manhã, com essa convicção: eu sou devedor, eu tenho uma dívida, você também tem uma dívida, e que o Senhor nos dê graça para que possamos pagar a nossa dívida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Pai, porque um dia essa mensagem encheu as nossas almas. Obrigado porque um dia na nossa história nós fomos transformados por essa mensagem. Mas, Pai, talvez nessa manhã também precisamos pedir perdão ao Senhor pela nossa omissão, pela nossa negligência, pelo que temos deixado de fazer. O Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem nos dado a capacitação, igreja, a Tua palavra na nossa língua, em tantas versões. Ó Deus, tantas formas que temos de falar deste Evangelho. E muitas vezes temos sido omissos a este chamado.
Por isso pedimos perdão ao Senhor e pedimos que o Senhor nos capacite a viver de maneira digna do Senhor, pagando a nossa dívida, pagando, Senhor, levando a mensagem que não deve ficar somente conosco, que deve ser levado às nações, aos povos, a todos quanto ainda não ouviram esta mensagem. Nós assim te oramos, no nome bendito de Cristo Jesus. Amém.